Ok, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 5. Coríntios, capítulo 5. Vou lá? Amém. Amém. Já vamos fazer a leitura. Mas antes, em 1986, o ônibus espacial Challenger explodiu 73 segundos depois de haver sido lançado. 7 astronautas morreram diante do mundo pela TV, e a causa do acidente foi um anel de borracha que deveria vedar uma junta do foguete. Mas o que chama a atenção não é nem a peça defeituosa, mas é a história por trás da peça. 5 anos antes, os engenheiros já tinham percebido aquele defeito, e depois de uma missão que foi bem sucedida, o anel voltou desgastado, corroído, mas o foguete voltou inteiro, não aconteceu nada demais, e no checklist o anel defeituoso acabou sendo marcado como aceitável. O anel era trocado, o novo lançamento era feito, a corrosão aparecia de novo, um pouco maior, e de novo, nada explodiu, e voo após voo, bem sucedido. O que era motivo de alarme foi normalizado, até que todos passaram a achar que aquilo já fazia parte do processo. É interessante que isso virou até tema de artigo de sociologia. Uma socióloga chamada Diana Vogel, ela estudou esse caso e ela deu um nome para o que aconteceu. Ela chamou de normalização do desvio. Normalização do desvio. É quando uma falha grave, repetida, sem consequência visível, deixa de parecer falha e vira parte da rotina. São aquelas coisas que a gente sabe que estão erradas. São graves, mas a gente se acostuma com elas. Normalização do desvio. Então ninguém decide de uma vez aceitar o risco todo, ele vai sendo aceito aos poucos, e nós só percebemos o tamanho do problema quando ele já não tem mais volta. E na véspera do lançamento de 1986, fazia muito frio no local da região do lançamento, em Cabo Canaveral, e os engenheiros que conheciam o histórico dos anéis fizeram um alerta formal, dizendo: olha, não devemos lançar hoje, o frio pode comprometer a vedação. Mas eles foram ignorados, e tantas missões bem-sucedidas, nunca houve problema, a pressão para lançar também era muito grande, e eles deixaram acontecer. E 73 segundos depois a nave se partiu do ar. Ninguém decidiu no único dia destruir aquela nave. Não foi algo que se decidiu assim do nada. A tragédia foi sendo construída, voo após voo, por uma sequência de: olha, dessa vez nada aconteceu, então tudo bem. Guarde isso com você, e nós vamos fazer a leitura do texto, e você, creio, já vai identificar de imediato a relação com a nossa ilustração. 1 Coríntios 5, de 1 a 13, diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é,
que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo como com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua misericórdia e bondade em permitir que a tua palavra esteja aberta mais uma vez diante de nós essa manhã. Obrigado, meu Deus, por este privilégio santo. Ajuda-nos agora nessa reflexão, ó Deus, desafiadora, profunda, ó Deus, e que toca em questões que estão arraigadas no nosso interior e precisam ser tratadas pelo Senhor. Dá-nos um coração aberto, a mente disposta a ser mudada, o espírito desarmado, a fim de que a tua palavra cumpra em nossas vidas todo o propósito para o qual o Senhor a designou. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o anel de borracha defeituoso da Challenger é um pouquinho de fermento que Paulo denuncia em 1 Coríntios 5. O pecado que a igreja de Corinto tolerava não começou com um escândalo generalizado, imediato. Ele começou com um caso, uma exceção que a comunidade preferiu não confrontar. E porque nada desabou da primeira vez, nada de grave aconteceu à igreja, então aquele caso foi sendo considerado, silenciado, virou hábito, e o hábito virou cultura, e a igreja já não se importava mais com aquilo. E Paulo pergunta, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Não é só uma ilustração, irmãos. É a descrição de como uma vida de uma pessoa ou de uma igreja inteira pode se corromper totalmente, não por uma causa repentina, não por uma coisa escandalosa, clara, evidente, que se manifesta de uma vez só, mas por pequenas concessões que ninguém quis admitir, nomear, tratar no tempo devido. E o que a metáfora quer dizer? A novidade de vida que já nos foi dada em Cristo, a massa nova sem fermento, dos versículos 6 a 8, não se perde de uma vez, num tom visível. Ela se perde nos pequenos, ora, dessa vez tudo bem. Não aconteceu nada. Então, nós vamos empilhando, empilhando, empilhando,
problemas, concessões, até o dia que descobrimos que aquilo que era exceção virou normalidade. Então, nos achamos vivendo a vida velha sob o rótulo de cristãos. Você já viu isso acontecer? Você já deve ter convivido com um falso crente. Mas talvez você tenha temido chamá-lo de falso, porque afinal de contas não podemos julgar, não é verdade? Não. Paulo diz que nós devemos julgar. Ele está falando isso aqui claramente. Mas julgar quem? E julgar como? Às vezes, irmãos, como diz ali o autor de Eclesiastes, nós queremos ser justos demais. Nós queremos ser amorosos demais, nós queremos ser compassivos demais. Mas uma pergunta ecoa: qual é o pouquinho de fermento que nós já normalizamos e estamos bem com isso só porque até agora nada explodiu? Será que não estamos ignorando propositadamente, irmãos, o potencial que essa falha sistêmica lá no nosso coração, na nossa alma, tem de nos despedaçar também, de nos destruir? Então é basicamente sobre isso que nós queremos meditar esta manhã com os irmãos. O capítulo 5, ele continua o tema da arrogância da igreja, que foi introduzida nos capítulos 1 a 4. Essa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito forte, é uma carta de confronto muito pesado e muito aberto do apóstolo Paulo a uma igreja que ele diz que estava inchada de orgulho no versículo 2 do nosso capítulo, ecoando o capítulo 4, versículo 6, onde ele diz: meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. E no versículo 18 e 19 do capítulo 4, onde ele diz: alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los, mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Paulo está dizendo: eu vou aí pessoalmente, eu quero ver esse pessoal que se orgulha. Eu quero ver se eles realmente têm motivo de se orgulhar. Paulo está dizendo: eu vou ali confrontar essa gente cara a cara. Meus irmãos, não se parece nada com aquele evangelho de talco que muita gente acredita ser o evangelho de Cristo. E esse texto faz parte de uma unidade maior que vai aqui do nosso capítulo 5, verso 1 até o 7:40, sobre ética sexual e relações na comunidade coríntia, preparando o terreno para 1 Coríntios 6, onde os irmãos de Corinto eles desenvolveram um lema: tudo me é permitido. Ou seja, eu estou na graça, então tudo é permitido. E Paulo vai responder: sim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo serve para o cristão. Então, esse pecado tolerado, os versos 1 e 2, ele está ligado ao mesmo espírito de divisão e autossuficiência que Paulo já repreendeu lá no capítulo 1 e depois no capítulo 3 de novo. E o nosso texto se divide então em 4 partes. Primeiro, uma denúncia com gravidade dobrada, porque é um pecado gravíssimo. Mas um outro pecado é o pecado da igreja que acolheu esse pecado com complacência. Não vamos condenar o irmão, coitado, ele é um servo de Deus. Segundo, Paulo junta a situação e dá o seu veredito. Terceiro, razão teológica pela qual esse pecado deve ser tratado com severidade. E quarto, a igreja não julga os que estão de fora dela, mas ela tem a obrigação de julgar os que estão dentro dela. Então o ponto de Paulo aqui não é negativo, irmãos. Ele não quer mostrar que eles já receberam vida, ele não quer mostrar que tipo de pecado que eles devem
ou não podem ou não podem cometer, que tipo de transgressão pode ou não pode ser tolerado. Não, o que ele quer mostrar é que eles já receberam uma vida nova em Cristo, e que essa confissão só se confirma verdadeira quando vivida em conformidade com o mandamento, com a vida nova. O mesmo que o Senhor desejava para Corinto é o que Ele deseja para nós. Uma vida cristã autêntica, vivida alegremente, sem o peso constante de culpa e de reprovação no coração e na alma. Então, esse é o ponto. E aqui a primeira parte, nós vamos falar da denúncia duplamente grave, versículos 1 a 2. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter aumentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. O assunto aqui é disciplina eclesiástica. Paulo deixa claro que na vida cristã legítima existe prestação de contas, irmãos. Há um padrão ético estabelecido e os líderes têm a obrigação de zelar pela saúde da igreja, aplicando a disciplina à luz do mandamento bíblico. É isso que Paulo faz aqui, focando em 2 pontos. Primeiro, há um pecado escandaloso ocorrendo em Corinto. Paulo está dizendo, ouve-se por aí. Olha, já havia se tornado de domínio público, todo mundo sabia, estava na boca do povo. Que vergonha, irmãos. Mostra que a situação já havia se tornado um escândalo. Um caso que Paulo chama de porneia. Porneia é a mesma palavra grega de onde vem pornografia. É um termo amplo para relação sexual fora dos parâmetros bíblicos do casamento. Então Paulo intensifica o absurdo falando que essa porneia, ela é de tal espécie que nem entre os gentios ela é tolerada. Paulo está dizendo, gente, nem as pessoas que estão fora da igreja admitem isso. Ultrapassa até o limite da moralidade pagã romana, que já condenava relações incestuosas por lei. Então trata-se de um membro da igreja relacionando-se com a mulher de seu pai, provavelmente sua madrasta, e o tempo verbal grego aqui sugere relação contínua, não era um ato isolado, a coisa vinha acontecendo há muito tempo. E a igreja não fazia nada. Será que aquele irmão era um dizimista importante? Não vamos mexer com esse irmão, porque ele é uma bênção. Segundo e mais grave, a complacência da igreja com essa abominação em seu meio. Paulo, ele não se detém no pecado em si, mas na omissão da igreja. O acobertamento sem culpa de algo tão sério, irmãos. E a sua expectativa frustrada aparece em 2 frentes. Primeiro, ele diz que eles deveriam ter se lamentado. E o termo grego aqui é o mesmo usado para luto por morte. Paulo, ele esperava pesar comunitário genuíno, pranto, choro, não indiferença, nem escândalo indignado contra aquele irmão, mas a dor real diante do pecado. Mas o que eles fizeram? Não fizeram nada. E Paulo também diz que eles deveriam ter expulsado da igreja quem cometia o pecado. Só há uma forma de lidar com isso, irmãos, o corte radical, sem margem para negociação. Mas nada disso aconteceu. Como dizia o piedoso do século XVII, Thomas Watson, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Meus irmãos, se o pecado não nos faz sofrer, Cristo não nos faz sorrir, Ele não nos leva à alegria plena.
ele não traz contentamento ao nosso coração. Porque uma coisa está relacionada à outra. Mas qual a raiz dessa parcimônia com algo tão grave? Paulo diz que é o orgulho. O orgulho é um problema de fundo já denunciado desde o início da carta, já citamos aqui os versículos. E esse orgulho se mostra de duas formas. Primeiro, a impassividade da igreja, uma igreja verdadeiramente humilde, diante de pecados como esse, reagiria com luto, com dor comunitária, por entender que o pecado fere o corpo todo. E segundo, a arrogância dos coríntios, que enxergavam sua própria permissividade como sofisticação espiritual, como se fossem livres e maduros demais para se abalar com aquilo, acima da necessidade de disciplina ou confronto, eles eram partidários da graça barata, que diminui o custo da cruz e cosmetiza a feiura do pecado, sabe? Meus irmãos, existe muita sofisticação espúria neste mundo. Nós sabemos. Recentemente surgiu um vento de escândalo relacionado àquele personagem Epstein, que morreu misteriosamente, ninguém sabe como aquele homem morreu. E tinha gente muito grande envolvida nos escândalos, meus irmãos. Multimilionários deste mundo. Pessoas que mandam toneladas de alimento para saciar a fome das crianças em países de necessidade. Pessoas que praticam boas ações, mas que iam lá naquelas festas onde eles praticavam prostituição infantil, possuíam corpos de crianças, pedofilia, orgia sexual, prostituição, sodomia. E a sociedade olha para esses homens e falta pouco se benzer, sabe? Porque os considera acima do bem e do mal. Eles são os sofisticados, vendidos ao pecado. Homens que têm um procedimento demoníaco nos bastidores, mas que diante da sociedade são incensados como celebridades. Tapete vermelho esconde, não é? As fortunas multimilionárias escondem. A mídia internacional é comprada para não falar sobre isso. E o que dizer do nosso país, irmãos? Quanta sofisticação miserável está sendo exposta publicamente, mas o que existe no fundo é podridão, é imundície, é cheiro de morte. Como Jesus dizia dos escribas e fariseus, sepulcros caiados. Mas nós estamos vendo a criação de um sistema onde a própria legislação, a jurisprudência, estão sendo canalizados para normalizar a miséria, a desgraça e o pecado. E, meus irmãos, entre todas as instituições afetadas, a igreja também está afetada. Nós também vimos recentemente os nossos próprios escândalos de pedofilia dentro da igreja evangélica, chancelada por grandes líderes que nós considerávamos quase que papas evangélicos. Então, meus irmãos, quem escapa? Cristo. Cristo escapa. E nós só vamos escapar se nós nos assemelharmos a Ele. Se nós buscarmos nos parecer cada vez mais com Ele e menos com a gente mesmo. Mas para isso, irmãos, é preciso expulsar. É preciso expulsar a velha natureza de uma vez por todas. É preciso expulsar o velho homem de uma vez por todas. É preciso cortar definitivamente esse vínculo
com essa borrachinha defeituosa que a gente vai deixando, sabe? Porque não aconteceu nada de ruim até agora, está tudo bem. Não está tudo bem. A gente sabe que não está. Então Paulo vai dar o seu veredito, versículos 3 a 5. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amém. Paulo não se fez tardio como os coríntios. Seu veredito é rápido, porque não há muito o que julgar aqui, irmãos. Está claro o que se deve fazer com esse homem. Não é uma decisão tomada arbitrariamente, nem de forma unilateral. Paulo apela à participação efetiva da igreja para que ela assuma a sua responsabilidade de parar de agir com complacência pecaminosa e fazer o que deve ser feito. Então, em uma frase curta, ele diz que o autor do pecado seja entregue a Satanás, uma expressão que indica a remoção do pecado do meio da igreja. E a remoção da proteção da comunidade cristã, colocando a pessoa de volta na esfera de influência do Deus desse século, conforme Paulo chama em 2 Coríntios 4,4. Aqui, irmãos, não é uma maldição mágica, não. É uma exclusão da comunhão. Tira esse homem do meio de vocês antes que ele mate a igreja. Então, meus irmãos, não era só o pecador que deveria ser entregue a Satanás. Era a complacência da igreja. Era o orgulho da igreja que tinha que ser entregue a Satanás para ser destruído. E, meus irmãos, por isso falamos aqui constantemente, se não houver morte, não há novo nascimento. E se não há novo nascimento, não há vida cristã. O que acontece é que a velha criatura, ela passa um verniz de religião e vai se acomodando ali dentro da igreja como se houvesse mudança, quando não há mudança. Entende? Essa é a razão. É a razão de muitas pessoas hoje não terem mais a disposição de contratar crentes para trabalhar para elas, porque os crentes não têm palavra, eles não têm compromisso. Eles faltam com a verdade, eles mentem, eles fingem. Eles tiram o que é dos outros, mas não são crentes. E eles estão na igreja, mas eles não são nova criatura. Então, meus irmãos, tratava-se aqui não de um castigo, ou de uma vingança, ou de mera retribuição, mas de tomar as paixões desse homem e fazê-lo ver a enormidade do mal cometido, uma disciplina destinada a despertar e não a castigar. Uma disciplina baseada na compaixão, não no sadismo, por alguém que ainda vivia no estado de morte espiritual, embora tivesse a carteirinha de membro da igreja. O processo é processo redentor, não é punitivo em si mesmo. O mais importante é entender, irmãos, que Paulo pretendia levar ao arrependimento, à restauração, não apenas o homem que pecou, mas acima de tudo a própria igreja que acobertou o pecado. Eu digo para os irmãos, bem-aventurado o cristão que é repreendido quando peca. Bem-aventurado o cristão que tem a oportunidade de sofrer as consequências do seu pecado e ter a sua carne destruída, para que ele tenha a esperança de ser salvo no último dia. Então, o apóstolo Paulo vai apresentar a razão teológica para essa medida corretiva, versículos 6 a 8. Ele diz:
Não é bom esse orgulho, olha o orgulho de volta. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o bom sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, depois de denunciar o orgulho da igreja, ele volta ao tema do orgulho. Depois de determinar a disciplina necessária, ele muda o tom. Ele sai da repreensão e entra na explicação teológica. Ele usa uma imagem doméstica bem conhecida de qualquer coríntio que já tivesse feito pão na vida. E naquela época todo mundo fazia pão porque não tinha padaria na esquina para comprar. Então todo mundo sabia o que era o fermento, todo mundo sabia o efeito do fermento sobre a massa. E Paulo usa essa figura para justificar porque a tolerância ao pecado não é uma opção neutra. Tem consequências. E ele evoca 4 conceitos interconectados. Primeiro, ele fala do fermento. E na cultura judaica, o fermento não era símbolo de crescimento saudável, mas de corrupção progressiva e invisível. Uma pequena quantidade que se espalha silenciosamente por toda a massa. E por isso é que o pão da Páscoa era um mandamento sem fermento, conforme Êxodo 12:15 estabelece. Paulo usa essa mesma imagem em Gálatas 5:9, e o ponto central não é que o fermento seja mal em si, mas que ele representa o mal que se espalha e afeta o todo, mesmo em pequena quantidade, sem ser percebido a olho nu. É a borracha da vedação que a cada viagem vai deteriorando sem que ninguém se dê. Paulo fala da massa. E o termo técnico aqui, é um termo ligado à panificação, evidentemente. Ele não está falando de pecados isolados, de indivíduos separados. Ele está falando de uma única massa. A metáfora reforça o que a igreja de Corinto mostra. Ela está dividida em facções, orgulhosa de sua individualidade espiritual. Ela precisava ouvir: vocês não são um conjunto de crentes independentes, vocês são um corpo só. E o pecado tolerado em um membro não fica contido nele, mas se espalha pela massa inteira, porque a massa é uma só. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que quando nós pecamos, o nosso pecado ele não tem efeito só em nós, ele tem efeito em outras pessoas. Ele fala da Páscoa que foi cumprida. Nossa Páscoa foi sacrificada a Cristo. E o verbo aqui, ele tem o sentido de imolar, de sacrificar, fazendo menção aos antigos sacrifícios do Antigo Testamento. É a linguagem sacrificial pontual, aplicando a Cristo a tipologia do Cordeiro Pascal de Êxodo 12. Indica um evento histórico definitivo, já concluído. Não algo que ainda vai acontecer, nem que se repete, mas que aconteceu de uma vez por todas, que é eficaz. Esse é o fundamento teológico de todo argumento, irmãos. Se o Cordeiro já foi sacrificado, a festa que se segue não pode ser celebrada com o fermento antigo, com valores e apelos da vida velha, dominada pelo pecado. E essa festa, a qual Paulo fala, esta celebração, são todas as nossas reuniões de comunhão. São todos os momentos em que nós nos congregamos para prestar culto a Deus. E por fim, Paulo fala da sinceridade da verdade, que é o tipo de pão, né, que a igreja deveria comer, consumir, uma vez que ela está em Cristo. Então, possivelmente dá a ideia de algo julgado no sol, posto no sol, para ver a sua transparência, para ver se não há mancha,
em contraste deliberado com o pecado do mal e da maldade que ele coloca aí no verso também, no verso anterior. Então existem dois tipos possíveis de massa pela qual uma igreja pode ser definida: uma feita de malícia escondida e outra feita de sinceridade que se evidencia, se exposta à luz. E meus irmãos, todas as vezes que uma liderança importante é denunciada e é exposta, isso é uma bênção, porque existe oportunidade de restauração. Mas a igreja sofre muito. A lógica do argumento, em resumo, Paulo está dizendo que vocês já são massa nova. O fato consumado pela cruz não é uma meta a ser alcançada. Então vivam como massa nova. É um imperativo prático, irmãos, não automático. É uma escolha. A identidade vem primeiro. A prática é chamada a alcançá-la. Mas Cristo já fez o que era necessário. Então tolerar o fermento não é apenas desobedecer uma regra, é viver em contradição com aquilo que Cristo já pagou para que a igreja fosse. Então, nós estamos dizendo: Cristo, obrigado pelo que o Senhor fez, mas eu prefiro viver a minha vida velha. E por fim, irmãos, qual é a fronteira da responsabilidade disciplinar da igreja? Versículos 9 a 13. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões e idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora, ouça o que Paulo diz: escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo como com alguém assim. Meus irmãos, vou ler de novo. Não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo com alguém assim. Irmãos, se nós colocarmos esse mandamento aqui em prática amanhã, quantos relacionamentos se salvarão dos que nós conservamos? Com quantas pessoas nós ainda vamos continuar a nos relacionar daquelas que nós nos relacionamos com elas constantemente? Talvez esse irmão não seja devasso, mas a avareza, meus irmãos, ela está muito presente na igreja. Muito presente. São pessoas apegadas ao dinheiro, aos bens materiais. São pessoas que não têm um coração generoso, embora sejam cristãos. Talvez não sejam idólatras, do ponto de vista de adorar imagens, mas são aquelas pessoas que idolatram coisas, sabe? E nós idolatramos coisas sem perceber, irmãos. Sem perceber. Às vezes nós agimos com os nossos filhos com uma dureza de coração enorme, porque eles quebraram aquele item que ficava em cima da nossa estante decorando a sala. E quando a criança quebrou, a gente quebrou a criança toda.
Sabe o que é isso, irmão? O nome disso é idolatria. Nós amamos mais as coisas que as pessoas. Entende? Isso pode acontecer com qualquer coisa. Qualquer coisa. Há uma reticência. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. A reticência é uma desgraça, irmãos. Isso aqui está presente na nossa vida o tempo todo. E quando a gente menos se dá conta, já estamos dando a nossa língua, emprestando a nossa língua para o maligno para falar mal de A, B, C e D. Todos nós praticamos isso. Mas existem pessoas que são sistematicamente maledicentes. Você encosta perto dela, ela começa. Olha, não é falar mal. Quando essa frase surgir, você pode sair porque o contexto já está dizendo tudo. A introdução já está dando recado. Então Paulo fecha o capítulo esclarecendo o mal entendido surgido a partir de uma outra carta que ele havia enviado, verso 9, ele diz isso. Porque os coríntios interpretaram a orientação de Paulo de que eles não deveriam se misturar com pessoas que estivessem praticando determinados pecados, como se isso significasse não ter contato com as pessoas lá de fora. Mas Paulo está dizendo, olha, se eu quisesse realmente dizer isso para vocês, eu teria que dizer para vocês saírem do mundo, porque nós nos relacionamos com as pessoas o tempo todo. Então ele corrige qual é a sua verdadeira intenção, dizendo que o problema nunca foi conviver com os pecadores de fora, o problema é tolerar os pecadores de dentro, é conviver com eles. Então Paulo, ele vai usar isso daqui, e aqui eu já vou concluir, ele vai falar daqui nesse sentido sobre alguns aspectos. Primeiro, ele fala sobre misturar-se. E o verbo aqui é um verbo difícil de ser encontrado na Bíblia, ele é usado apenas 2 vezes, ele é usado aqui no texto 2 vezes, só nesse capítulo, versículo 9 e 11. Ele não descreve o contato ocasional, mas aquela mistura íntima e habitual, de convivência que aprova, que normaliza, ou pelo menos não confronta o problema, o pecado que a gente sabe que está ali. E é esse verbo repetido que revela o verdadeiro assunto da sessão. Não é sobre evitar pecados em geral, é sobre como a igreja convive com o pecado dentro de si mesma. Entende? Quem são os imorais? Versículo 11. Mas agora escrevo a vocês, que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, ele retoma deliberadamente o vocabulário de Cornéia, como que abrindo aqui o capítulo, como ele abriu o capítulo e agora fechando o argumento, ampliando o princípio, mostrando que esse pecado sexual do início é só um exemplo de uma lista maior de pecados que não podem ser tolerados dentro da comunidade. Então ele fala, essa pessoa que se chama irmão, é a virada mais importante aqui do texto, porque não fala de pureza ou impureza moral em si, mas de identidade. A linha que Paulo traça, irmãos, não é entre pecadores e não pecadores, porque nesse caso ninguém sobraria de pé. É entre quem se apresenta como irmão em Cristo e insiste em viver contra aquilo que professa, e quem simplesmente não faz parte desse grupo. Não se exige perfeição de quem está fora da fé. Leva-se a sério a palavra de quem está dentro da fé e usa a palavra para justificar a si mesmo. Então Paulo fala dos de fora e dos de dentro, versículo 12, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem
o malfeitor no meio de vocês. Então, o termo técnico aqui vai demarcar com precisão cirúrgica até onde vai a responsabilidade disciplinar da igreja. A igreja deve julgar os de dentro, é o dever da igreja, porque eles reivindicam pertencer a esse corpo. Julgar os de fora pertence exclusivamente a Deus. A igreja nunca foi chamada a ser tribunal moral do mundo, apenas guardiã da sua própria santidade. Então, é libertação e responsabilidade ao mesmo tempo. Livra a igreja da tarefa impossível de julgar quem está fora, mas prende a igreja à tarefa inescapável de cuidar de quem está dentro. E o capítulo termina com uma ordem que ecoa diretamente à lei: tirai o iníquo do meio de vocês. Uma citação quase literal da forma recorrente de Deuteronômio, capítulo 17, 7, 19, 9, 22, 21, 24, 24, 7, sempre no contexto de purificação de Israel como um povo separado para Deus. Então, Paulo, ao aplicar aqui o Deuteronômio, ele traz o clímax do capítulo e ele diz algo profundo sobre a identidade. A igreja não herdou apenas as bênçãos do povo de Deus do passado, ela herdou também a seriedade com a santidade comunitária que sempre marcou aquele povo. O padrão não baixou, irmãos, com a nova aliança. Ele foi cumprido em Cristo e por isso continua sendo exigido de quem vive nele. Então, em resumo, o mandamento nunca foi isolamento do mundo, mas vigilância dentro de casa, dentro do coração. A igreja não é chamada a purificar a sociedade lá fora, irmãos, mas ela é chamada a não normalizar dentro de si aquilo que contradiz a identidade que ela professa, o chamado irmão. Porque fazer isso e persistir no pecado sem se importar é a contradição que Paulo não permite que passe em silêncio, porque essa massa é uma só e o fermento não fica contido nela. Não pode. Então, concluo aqui voltando ao anel de borracha da Challenger. Ele não falhou no dia da tragédia, ele falhou muito antes, silenciosamente, voo após voo, e todos decidiram que aquilo era aceitável. A igreja de Corinto tinha o seu próprio anel de vedação corroído, um pecado tolerado, arquivado como exceção, como aceitável, como tolerável, até que aquilo virasse cultura. O texto que estudamos é o alerta que os engenheiros, no caso de Paulo, deram na véspera do lançamento, a voz que insiste: não lancem hoje, mesmo sabendo que pode ser ignorado. Então Paulo está dizendo: tirem esse homem do meio de vocês. Ele não escreve para condenar Corinto, irmãos. Ele escreve como quem já viu um risco e se recusa a ficar calado. E o convite que esse capítulo nos deixa não é para caçar pecados uns dos outros, mas para reconhecer com humildade o pouco de fermento que talvez já tenhamos normalizado na nossa própria vida. E eu quero deixar aqui a título de aplicação três pontos e nós vamos orar. Primeiro, examine o seu próprio coração. Como Paulo vai nos dizer na palavra da ceia, que nós recitamos aqui, se nós continuarmos a leitura, ele vai dizer: quem come e bebe sem discernir o corpo, como bebe, condenação para si mesmo. Portanto, examine-se o homem, cada um a si mesmo. Então, examine o que você já chamou de aceitável, como os engenheiros da NASA. Talvez você já tenha visto sinal de desgaste numa atitude, numa relação, num hábito, e decidido que já que nada explodiu, ainda está tudo bem. Deus não me puniu, não perdi um braço, uma perna, eu continuo prosperando, minha casa está bem, estou ganhando bem, meu dinheiro está na conta, a minha casa está suprida, os filhos estão bem na escola, está todo mundo tirando boa nota, e os irmãos, aí que o problema realmente surge.
É quando a nave vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Não tem explosão, nada acontece. Mas sabe, quando acontecer pode ser fatal. Vidas podem se perder. Então, meus irmãos, vamos voltar a chamar de pecado aquilo que é pecado. Amém. E o tempo transformou em rotina nas nossas vidas. Amém? Amém. Segundo, peça ao Espírito Santo e traga de volta a tristeza do seu coração. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre a tristeza segundo Deus. Ele diz assim: a tristeza segundo o mundo destrói a gente, mas a tristeza segundo Deus restaura a gente. É a tristeza pelo pecado. Meus irmãos, quando nós deixamos de chorar pelos nossos pecados, é um sinal claro de que nós estamos vivendo de novo na velha natureza. A igreja de Corinto não pecou apenas por tolerar o pecado, mas por não se lamentar diante dele, por não se vestir de saco de cinza e luto, recuperar a capacidade de se doer com o que fere a Deus e ao próximo não é fraqueza, é o primeiro sinal de que a massa ainda está viva e sensível a nós, dentro de nós. Então, vamos pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, traga sensibilidade no meu coração. Amém. Me ajude a doer pelo pecado, a chorar por ele. E terceiro, lembre-se de que você já é massa nova. Você já é massa nova. Amém. A disciplina que Paulo pede não nasce do desespero, mas da identidade, irmãos. Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. A nossa nova identidade é Cristo. Amém. Viver com sinceridade e verdade não é tentar merecer o que já nos foi dado por graça, é simplesmente parar de fingir que ainda somos massa velha, quando a cruz já comprou para nós uma massa inteiramente nova, irmãos. Então, ainda ontem ouvimos um cantor que compôs uma música muito bonita. E a letra da música dizia: vou deixar na cruz tudo que ficou, tudo que passou, tudo que ficou para nós. Esse mesmo cantor, há não muito tempo atrás, chegou a cantar no terreiro de Candomblé. Sabe em nome do que, irmãos? Da sofisticação. Nós somos sofisticados, nós somos brutamontes, não, nós somos brucutus. Alguém aqui sabe o que é um brucutu? Poucos sabem. Só os iniciados com idade saberão. Não somos brutamontes, não somos ignorantes, somos sofisticados. Essa semana eu ia chamado de uma matéria que perguntava se religião ajuda ou atrapalha. E a pessoa que escreveu o artigo dizia: eu sempre fui um homem de fé, eu sempre criei no candomblé, no budismo. Sofisticados, sabe? São pessoas que não têm do que ser acusadas pelo sistema, porque elas são sofisticadas, elas estão adequadas ao sistema. Meus irmãos, nós não fomos chamados para nos adequar ao sistema, nós somos chamados para nos adequar à vida de Jesus. Amém. Para viver a vida de Cristo, a vida que Ele comprou para nós, a nova massa, e tirou o fermento velho da nossa vida. Então pense nisso. Pense nesse fermento que ninguém pode ver, mas que vai crescendo no nosso interior, sem que nos demos conta, porque deixamos de prestar atenção, deixamos de estar atentos.
orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, suplicando ao Teu Espírito que venha sondar o nosso interior, que venha vasculhar o nosso íntimo, abrindo os nossos olhos ao mesmo tempo para que nós mesmos vejamos aquilo, Senhor, que nós temos conservado no nosso coração, na nossa alma, na nossa igreja, na nossa comunhão, que deveríamos já há muito ter expulsado. Aquilo pelo que há muito deveríamos ter chorado e nos entristecido e vestido luto e lamentado profundamente e termos, ó Deus, assumido uma atitude de quebrantamento diante de Ti, Pai amado, com o nosso rosto no pó, suplicando a Tua misericórdia, clamando com a nossa alma: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas, Senhor, ao invés disso, Pai, o que fazemos? Assumimos essa postura de sofisticação falsa. Ó Deus, tolerante, complacente. Ó Senhor, transigimos com o mal. Deixamos de chamar o pecado de pecado, passamos a chamá-lo de erro, de uma pequena falha. Porque nada de ruim aconteceu, não houve uma explosão. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o anel de vedação da nossa alma vai apresentando defeito, um após outro, mas como nada de extraordinário acontece, nós vamos levando, vamos empurrando com a barriga, como se costuma dizer. Não tomamos uma atitude radical que deveríamos tomar. E essa coisa vai crescendo, vai tomando forma, vai tomando conta de nós, até que nós normalizamos a situação. Normalizamos o erro, normalizamos o pecado, normalizamos a iniquidade. E deixamos, ó Deus, já de perceber o quanto, Senhor, esse estado de normalização já destruiu a nossa comunhão contigo, Senhor. É por isso que a gente chega aqui, meu Deus, na hora do louvor, a gente não tem expressão. Nosso coração está frio, nossa alma está vazia. Não temos nem ânimo para levantar as nossas mãos, porque o nosso coração está seco. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. A gente tem que fazer uma força enorme para ver o culto. Agimos, ó Deus, porque temos medo de punição, temos medo de ser chamados a atenção, nós temos medo de ser julgados pelos outros, mas não temos medo de ser julgados pelo Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a chorar pelos nossos pecados. Leva-nos de volta, Senhor, que nós possamos cobrir a nossa cabeça de cinzas, nos vestir, Senhor, com trapos, com pano de saco, Senhor, e colocar o nosso rosto no pó e suplicar ao Senhor: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Ó Espírito Santo, vem expulsar do nosso coração esse terreno. Vem expulsar da nossa alma, Senhor, essa maldade. Não permita, Senhor, que nós sejamos usados pelo diabo. Nós não fomos chamados para isso, Senhor. Ajuda-nos a viver a vida nova. Ajuda-nos a viver como a massa nova que o Senhor fez de nós. Com sinceridade, a verdade, Senhor. Amém, Senhor. Oh, Pai, não permita que nós negligenciemos o valor do sacrifício do Cordeiro que foi oferecido em nosso lugar, Pai.
Que a advertência do autor aos Hebreus venha à nossa mente todos os dias. Amém. Que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação, Senhor? Se pisarmos o sangue da aliança que foi vertido em nosso favor, não há mais nada para nós, a não ser a sensação de fogo consumidor, de destruição, de rejeição. Ó Senhor, tem misericórdia. Amém, Pai. Amém. Não queremos te servir pelo medo do inferno. É verdade. Por amor. Nós queremos te servir porque te amamos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Senhor, vem trabalhar na nossa vida. Vem mudar, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Nos dê coragem. Nos dê coragem, Senhor. Tira todo o orgulho do nosso coração, toda a arrogância. Tira mesmo, Jesus. Para que nós tomemos uma atitude hoje. Amém, Senhor. Muda o nosso coração. E venhamos a romper, Senhor, com isso. Amém. Tirando o fermento velho da nossa vida. Amém. E vivendo a massa nova de Cristo. Amém. Amém. Para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus.